Doutor Dani, seja muito bem-vindo, Dani Mendoza. Mendoza. Muito bem-vindo, muito bom. Obrigado, Andréia. Adoro esse quadro, Que já bom. disse, né? É recente aqui no Inspire-se, mas já veio com muito conteúdo, com muita prestação aí de informação realmente para esse universo VET. Né? Sim, a ideia é isso, levar a maior quantidade de informação possível que beneficia aos nossos pets e também beneficia aos nossos colegas e tutores. Está sendo cumprido isso, hein? Doutor, hoje vamos falar sobre... Acupuntura veterinária. Acupuntura veterinária. A acupuntura já ganhou e já conquistou o humano, né? A medicina, realmente, sendo até incluída no Sistema Único de Saúde do país. Agora, então, a gente se volta com ela para os animais. Sim. Né? Então, para a gente entender mais sobre, vamos ver qual que é esse conceito de acupuntura, o que é a acupuntura. Perfeito, e essa é uma pergunta muito interessante. Quando nós falamos de acupuntura, a palavra acupuntura significa agulhas e punção, perfurar. Então, realmente, quando estamos falando como definição e conceito, em acupuntura nós temos que colocar agulhas que perfuram a pele do nosso paciente. Só que essas agulhas têm características particulares. Essas agulhas são bem finas, como essas agulhas que temos aqui. Elas são tão finas quanto é um cabelo. Então, é um estímulo controlado através do qual o médico veterinário acupunturista consegue estimular pontos específicos do corpo do paciente. É a mesma agulha usada em humanos ou ela é diferente? São as mesmas agulhas. A diferença é o tamanho. Os comprimentos são diferentes. Que são maiores para animais? São menores. Menores para animais. E como no corpo humano, elas são espalhadas pelo corpo dependendo da região que queira ser tratado. Isso. No animal é a mesma coisa? Sim. E nos animais, nós vamos ter que a acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa. Ela tem um conceito filosófico dentro da medicina tradicional chinesa. E em este conceito filosófico existem os meridianos ou canais de acupuntura, que eles têm a função de movimentar a energia do corpo. O acupunturista estuda o percurso desses meridianos, os pontos que podem ser utilizados e onde ele pode inserir estas agulhas para ter o resultado terapêutico no paciente. A visão da acupuntura seria essa? Sim, na medicina tradicional chinesa, se eu te dou um diagnóstico em medicina tradicional chinesa, parece uma previsão do clima. Nós temos frio, temos calor, temos umidade, temos secura, temos vento que se espalha hacia a parte alta do corpo. Por quê? A medicina tradicional chinesa se construiu na base da observação dos fenômenos da natureza e desta forma se conseguiu uma forma de transmissão da informação. E para um diagnóstico na acupuntura, nós utilizamos os conceitos chineses. Então, o que acontece? Na medicina tradicional chinesa existem 5 elementos, que vão a ser água, madeira, fogo, terra e metal. E cada um deles representam partes dentro do meu corpo ou dentro do corpo do meu paciente. Quando aparece uma doença, esta desarmonia acontece porque algum elemento ou algum movimento perdeu a organização que ele tinha. E qual é o trabalho do acupunturista? Reorganizar esse chi, permitir que ele volte a seu caminho original e, desta forma, poder reconstituir a saúde do paciente. Perfeito. Doutor Dani, quem é que pode aplicar a acupuntura em animais? No Brasil, você tem que ser feita especificamente por um médico veterinário que tenha formação em acupuntura veterinária. E isso acontece porque a acupuntura veterinária pertence a uma especialidade que está dentro do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, o que acontece? O único indivíduo que pode colocar uma agulha, inserir uma agulha em um paciente animal é um médico veterinário.
um médico veterinário com essa Com ainda curso e formação. formação de acupuntura veterinária. Bem importante a gente Sim. falar sobre isso, né? Destacar até se for procurar um especialista, alguém especializado nisso, procurar um veterinário com essa formação. Na acupuntura. Por quê? Nós vamos a ter que no Brasil existe acupuntura como especialização por el Conselho Federal. Además disso, existem pós-graduações em acupuntura. Por exemplo, nós vamos a ter institutos que já tinham pós-graduação aproximadamente no 2002, desde 2002, que é o caso de Unesp e Bioéticos, que faziam parte, ou foram os pioneiros em ter uma pós-graduação na parte de acupuntura veterinária. Então, isso, para um acupunturista veterinário se formar, precisa um tempo de formação. Claro. Então, ele tem que precisar um conhecimento, amadurecer, saber qual é o trabalho que vai fazer com as agulhas, de forma de poder ter o resultado desejado. Perfeito. Então, até para a gente salientar aqui, onde que é possível se formar, doutor, para a gente frisar aqui? E nós, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, temos um instituto e ministramos o curso de acupuntura, que são 2 anos de formação. 2 anos, porque muitas pessoas te falam, mas é que é só colocar agulha, mas é que não é só o agulhamento, é o entendimento de todo o conceito da medicina tradicional chinesa e compreender onde vai ser colocada aquela agulha para poder ter o efeito terapêutico. Não, e, doutor Dani, se isso for colocado até de uma forma errada, o resultado também, né, vai refletir e vai até desarmonizar muitas questões de saúde. Não, e muitas vezes, na minha consulta acontece que o tutor te fala, eu não quero acupuntura, porque eu não vi resultado. Mas é que depende da técnica. Então, muitas vezes eu tomo alguns pacientes e trabalho e ele me fala, mas é que fiz e nunca vi o resultado, mas é que a técnica muda. E até para a gente entender o que não é acupuntura, então. Então, perfeito, essa pergunta está genial. O que não é acupuntura? Se eu vou a estimular um paciente com acupuntura, preciso ter agulhas, agulhar. Porque isso é acupuntura. Necessariamente é agulha. Tá? É agulha. Existem outras técnicas que utilizam os pontos de acupuntura para ter resultado. Então, por exemplo, eu posso aplicar cromopuntura, que é a aplicação de cor em pontos de acupuntura. E eu posso aplicar moxa, que é a aplicação de uma erva da medicina tradicional chinesa em um ponto de acupuntura. E eu posso utilizar massagem, mas eles não são acupuntura. E na acupuntura tem que existir o processo de agulhamento. E hoje em dia já existem estudos placebos nos quais se comprovou que ao inserir uma agulha na pele, se liberam substâncias específicas. E essas substâncias são as que controlam toda a resposta anti-inflamatória ou imunomoduladora do paciente. Dani, eu queria fazer uma pergunta. Você tem pets, né? Tenho. Tu aplica neles com que frequência? Olha, depende. Eu tenho, por exemplo, uma que estou aplicando a cada 15 dias. Agora, por exemplo, tenho meu gato, quando tive crises de dor, ele fez uma estenose toracolumbar e doía muito. Eu tive que aplicar nele a cada 2 dias até que consegui controlar e logo passou a um controle uma vez por semana e hoje em dia ele só está em reabilitação, não aplico já acupuntura. Mas essa pergunta é muito importante, porque cada paciente é totalmente individual. Então, eu vou ter que ajustar segundo as necessidades que eles têm. Cada um vai responder de uma forma. Vai responder de uma forma. Então, muitas vezes, tu tem paciente que eu falo para o tutor, olha, eu penso que vamos a precisar 6 sessões. E quando são 2, ele me fala, Dani, ele está ótimo. Porque a resposta dele foi muito mais rápida. Então, sempre temos que validar. E isso é parte importante da medicina integrativa. Existe individualidade do caso. Eu preciso saber quais são as necessidades daquele paciente particular, daquele indivíduo. Então, muitas vezes, são 10 sessões. Não, pode ser que sejam 2. Pode ser que seja 8. Claro. E quem são os pacientes, então, que se beneficiam com o uso? Eu acho que, para entender quais as espécies que podem fazer a acupuntura receber. Então,
Pensando em espécies, nós já, por exemplo, temos experiência, você pode trabalhar animais domésticos, pet clássico. Todo mundo associa a cachorro, a gatinhos. Mas existe, eu tenho colegas que trabalham com acupuntura em animais selvagens e mais silvestres. Eu tenho colegas que trabalham com acupuntura de equinos. Nós temos dentro do Instituto uma aula na qual os nossos alunos fazem prática com animais silvestres, pets não convencionais. Então, neste caso, por exemplo, eles trabalham com ratos, coelhos, que são animais que as pessoas muitas vezes pensam, e eles se beneficiam da acupuntura. Nesta última prática que tivemos, eles estiveram trabalhando com cobra, fazendo acupuntura em uma cobra. Em cobra? Em cobra. Olha, só nunca imaginei na minha vida. Em cobra. E então o que acontece? Aí vem a pergunta clássica. Mas como tu faz se a cobra não tem membros, né? Existem mapas de acupuntura que foram desenvolvidos por médicos veterinários para poder localizar os percursos e poder agulhar e ter uma resposta no paciente. E até só por curiosidade, mas o que tu pode identificar na cobra para que ela precise da acupuntura? Muito bem. Por exemplo, tem cobras que elas têm problemas de digestórios, problemas inflamatórios, tem cobras que têm problema dos rins. Então, aí os alunos aprendem essa parte diagnóstica dentro da medicina chinesa e a escolher qual é a melhor técnica para poder ajudar esse paciente. Incrível. Aves também? Também. E como que elas recebem isso? Como que elas lindo, param? super tranquilo. Nós em esta aula nos trouxeram uma galinha que estava com dor de membro posterior, do membro realmente. Não conseguia movimentar o membro. E as meninas trabalharam com acupuntura e te aceitam super bem a acupuntura. Que incrível isso, né? E os casos são os mais diversos, Dani? Sim, em acupuntura, o clássico, com 98% dos atendimentos que todo mundo associa, dor, sim, que é um indicador. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes de acupuntura por problemas dermatológicos, paciente de acupuntura por insuficiência renal, paciente de acupuntura por problemas comportamentais, pacientes de acupuntura por epilepsia. Porque a medicina tradicional chinesa, ela não vê o nome ocidental, ela entende um padrão energético. E quando um indivíduo adoece, aquela energia mudou, ela saiu de posição. Então, sempre eu vou pensar qual é a melhor estratégia terapêutica, a melhor técnica para tentar de realinhar ela. Que maravilha. Contraindicações. Temos vídeos, nós vamos mostrar daqui a pouquinho vídeos e fotos. Mas antes disso, temos contraindicações? Temos cuidados, sim. Por exemplo, a técnica, a forma na qual se punture, porque algumas agulhas, se são colocadas por uma pessoa que não tem experiência, podem causar danos em órgãos ou vísceras. O tipo e espécie também, idade é importante. A técnica de um filhote não é igual que um adulto e não é igual a um idoso. O tipo de agulhas, o calibre e tamanho da agulha depende do caso e do paciente. Perfeito, vamos aos vídeos então. Vamos! Estou tão curiosa. Vídeos e fotos aí. Aí! Olha, por exemplo, esse pacientinho, ela teve uma lesão de coluna e ela não conseguia apoiar os membros posteriores. Então, se aplica uma técnica na qual começamos a estimular o que na medicina chinesa chama-se pontos Qingqi. E eles ajudam a que o indivíduo recupere propriocepção, comece a melhorar a movimentação. Que incrível! Vamos à próxima, então. Olha isso. Esse é um ratinho. Um ratinho. E ele tinha dor, e a professora Larissa, que estive dando aula, ministrando um módulo de integrativa em animais não convencionais, se tu percebe, lá acima tem uma agulhinha que está colocada sobre um ponto de acupuntura e ela desestanou esse ponto de ali para tirar a dor a nível dos membros. Que coisa! Vamos lá, lindo. Próxima. É lindo, né? Um trabalho lindo, com certeza. Aí a gente estava em uma aula prática, essa é uma pacientinha que estava com desconforto de membros, dores, e sempre se faz uma validação, se faz uma palpação, se avalida o pulso, se estuda o caso, e logo vamos ao tratamento e colocação das agulhas.
vê que com acupuntura a gente pode utilizar uma técnica que é eletroacupuntura. Estimulação. Com estimulação elétrica. Aham. Então, desta forma, nós podemos ter um processo de analgesia muito maior. Que região é essa? Essa é a parte do quadril, Tá, especificamente na junção, na articulação coxofemoral, porque essa paciente estava com dor por displasia coxofemoral. Aham. Vamos à próxima. Olha, Esse é um gato e percebe que ali se misturam duas técnicas. Acupuntura, colocação de agulha em pontos de auriculopuntura. Tá? Então, esse gato ele era um paciente que na medicina tradicional chinesa é visto como um problema dos aquecedores em medicina tradicional. E na medicina ocidental é um gato com hipertiroidismo. Hipertiroidismo e a forma na que conseguíamos diminuir frequência cardíaca, manter ele mais tranquilo, através da estimulação com agulha no pavilhão auricular. e super de boa ali. Tranquilo. Porque para gato a gente pensa que o gato também não vai receber muito bem, né? As pessoas pensam, e olha ali, por exemplo. Olha que coisa mais querida. Esse foi um gatinho, ele foi de resgate de uma menina. Ela resgatou ele estava com déficit proprioceptivo dos membros posteriores, não conseguia se locomover apropriadamente e trabalhamos com acupuntura. E logo após de uma semana, ele estava andando tranquilamente. E olha a cara dele tranquilo. Tranquilo, curtindo. Curtindo. Temos mais alguma coisa, rapidamente? Olha ali. Sempre eu falo que gato, as pessoas pensam que o gato se vai estressar. E olha que lindo. Quietinho, que Quietinho. coisa mais querida. E aqui, essa é uma pacientinha, ela era super estressadinha, bravinha. E olha aí como ela está linda, recebendo uma técnica a nível de crânio. E além disso, recebendo luz de cromoterapia, de banho de cromo, para manter ela relaxada. Que maravilha, que coisa mais querida. Doutor Dani, que lindo mesmo, que trabalho lindo e de resultados, o que é mais incrível ainda, resultados rápidos em muitos casos. Muito rápido e excelente resultado. Os pacientes têm qualidade, os tutores têm tranquilidade, que isso é o que ao final nós queremos dentro da medicina integrativa. Sem dúvida nenhuma, assim, olha para quem... E há muitos casos de doenças recorrentes, né? Volta até a otite, pode ser também. A otite, na medicina chinesa, ela tem um padrão, tem um porquê ela acontecer. Então, a gente... Se nós vamos saber, dependendo do tipo de otite, se diminuiu o sistema imunológico, é uma queda na resposta imunológica, então nós vamos ter pontos de acupuntura que vão aumentar a resposta imune. Olha, que ótimo. Doutor Dani, eu espero no próximo Momento Integrativo VET, com mais conteúdos, mais informações. Poderíamos ainda falar mais sobre acupuntura, claro, né? Tem mais podemos, assunto ainda. A acupuntura não dá para falar muito. Mas a gente volta, né? Em outro claro. quadro a gente continua falando sobre isso. Andreia. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, então.